Olá, pessoal. Voltando, então, para a nossa aula, resolvendo questões objetivas para a primeira fase do exame de ordem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Juscelia Sabadim e é um prazer estar aqui dividindo com vocês essa busca, essa batalha pela aprovação na OAB. Eu já sou professora há 17 anos, trabalho com a OAB há 17 anos, então sei bem o que você está passando aí desse lado, né? E o que eu trouxe hoje para vocês? Eu trouxe hoje a forma de interpretar as questões objetivas. Na nossa última aula, o que a gente aprendeu? Nós aprendemos que eu tenho que pegar a prova, dividir por disciplinas, para que quando eu me deparar com o caso hipotético, eu consiga saber de qual disciplina aquele caso está se referindo, para que eu possa, então, colocar a resposta correta, porque muitas vezes a gente vai ver a questão, ela me confunde, ela coloca questões de direito material, com direito processual, de repente, coisas que eram lá do Código Civil, que cobrava no processo civil, foi cobrado no civil, questões que eram cobradas no internacional, né? Então, a gente vê que a prova, ela está misturando muito, mas os temas, de regra, são sempre os mesmos. Então, eu conseguindo estudar, eu conseguindo identificar o que a questão quer, vai me facilitar e muito. Olha só a questãozinha que eu trouxe para vocês, então, para a gente trabalhar hoje. Vou compartilhar, vou abrir aqui. Aí. Vou aumentar um pouquinho aqui. Essa questão aqui, a questão de número 7, é da prova branca, da prova 1, do exame 40. Então, você que vai se preparar aí agora para o 41, já vai se antenando. Essa prova caiu no exame 40. E se você entrar lá no meu Instagram, se não me segue ainda, pode me seguir lá, @ju_sabadim. No dia 8 de março, a dica que eu postei de ética, por ser o Dia da Mulher, né, foi exatamente esta questão aqui. Era uma questão que eu imaginava já que fosse cobrar na prova 40, né, pelo histórico das provas anteriores, né? E aí eu trouxe, então, essa questão lá no dia 8 de março, né? No dia 8 de março, quem entrar no meu Instagram vai estar lá essa postagem de ética. Então, quem está me acompanhando, com certeza, vai ter muitas dicas importantes. Então, se tu ainda não me segue lá, tá? Olha só, vou pegar aqui, tá aqui no ladinho, e vou colocar para vocês, vou trabalhar com vocês essa questão. Quando a gente pega uma questão dessas, ou qualquer outra, o que eu tenho que ter em mente? Interpretar o que ela está me dizendo. Interpretação é uma habilidade que você só vai adquirir se você fizer o treino. Você tem que treinar, tem que fazer simulados, tem que treinar as questões anteriores, para que você possa ir se aperfeiçoando na compreensão do caso hipotético. Tá? Bom, se a gente sabe que a questão de 1 a 8 é ética, porque nós já fizemos essa divisão. Então, a questão 7 eu sei que é ética. Né? Por isso que é importante vocês fazerem a divisão, para já quando olhar a questão, saberem a que assunto, né? Qual das 20 disciplinas ela está se referindo. Então, de 1 a 8 é ética, e essa aqui eu tenho o quê? Que a Mariângela, uma advogada trabalhista, foi intimada pelo juízo da Vara do Trabalho de sua cidade para comparecer à audiência una, designada para as 16h15 de determinado dia. Por estar amamentando sua filha Manuela, recém-nascida, Mariângela protocolou petição nos autos do respectivo processo, requerendo preferência na ordem das audiências, mediante a comprovação de sua condição. O juiz, contudo, indeferiu o pedido com o argumento de que a causa é copatrocinada por uma segunda advogada, conforme tem uma procuração constante dos autos, a qual poderia participar do ato. A respeito da hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Então, eu já estou falando de ética, estou falando de uma advogada que está amamentando um caso hipotético, e o que é importante nessa questão? Vou baixar aqui. As alternativas. A primeira alternativa que eu tenho é que, diante da constatação de que há duas advogadas constituídas pela parte e a míngua de previsão legal, ou seja, está dizendo que a previsão legal com relação a isso é muito pequena, né? A condição de lactante não é suficiente para o pedido de preferência. Eu vou tentar se não é suficiente aqui, né? Porque para ver se me chamou a atenção. Será que não é suficiente? Seguindo. Letra B. Conquanto inexista previsão legal para o pedido formulado por Mariângela, o juiz deveria ter deferido o pleito com base na prática judiciária e no princípio da
razoabilidade. Então, aqui o juiz deveria ter deferido o pleito. Lá em cima, não é suficiente, não tem legislação suficiente. O simples fato dela lamentar não é suficiente para pedir preferência. E aqui diz que o juiz deveria ter deferido. Apenas se Mariângela comprovasse ser a única patrona da causa, haveria previsão legal para que o pedido de preferência fosse deferido, atendido. Então, vamos colocar aqui o apenas, né? E só se ela fosse a única advogada teria este benefício. E letra D. Mariângela tem o direito de preferência assegurado em lei, independentemente de haver outra advogada constituída nos autos. E aí eu pergunto para vocês, diante dessas 4 alternativas, a gente está falando de ética, e quando você fala em ética, o que eu tenho que ter em mente? Que ética, geralmente, as questões, as alternativas, elas são mais benéficas ao advogado, quando se referir ao advogado, né? Não é quando se refere ao cliente, mas quando se refere ao advogado, e o Código de Ética se refere ao advogado, de regra, as questões que envolvam uma situação como essa, elas devem ser, a alternativa correta, geralmente, é a mais benéfica. Então, qual dessas, para você, seria a mais benéfica? Aqui diz que tem uma, vamos colocar aqui, tem uma míngua de previsão legal, tem nada de previsão legal, por isso não é suficiente para ela ter a preferência. Aquela que diz que não existe previsão legal, né? Mas o juiz deveria ter deferido o pleito. Aquela que diz apenas se ela fosse a única advogada, aí sim haveria previsão legal para ela ter o direito de preferência. Ou aquela que diz que Mariângela tem o direito de preferência assegurado em lei, independentemente de haver outra advogada constituída aos autos. E aí eu pergunto para vocês, qual é a alternativa mais benéfica? É a alternativa que fala que não tem previsão legal, que só se tivesse, só se ela fosse a única, ou a alternativa A, que diz que ela tem uma míngua de previsão legal, não tem, né? Mas como também tem outro advogado, também não poderia, não é suficiente, né? Eu pergunto para vocês, o fato, né, dela ser lactante não é suficiente, qual que é a mais benéfica? Prontamente vocês vão me dizer, com certeza vocês vão me dizer que é a letra D. A gente nem, num primeiro momento, quando eu li todas, eu já identifiquei, não, a mais benéfica é a letra D. Mas, para me garantir, eu pego e eu volto nas outras questões para verificar se realmente ela é a mais benéfica. Né? Então, vamos voltar ali. Diante da constatação de que há 2 advogadas constituídas, tem uma previsão legal? Tem pouca previsão legal? O que tem com relação a isso? A condição de lactante não é suficiente, não é nem um pouco benéfica, né? Letra B. Não tem previsão legal, mas o juiz deveria ter deferido o pleito. Bom, o juiz deveria, né, ter deferido o pleito, com certeza. Agora, dizer que não existe previsão legal já está totalmente contrário, porque a gente sabe que existe previsão legal. Apenas se ela fosse a única advogada, então haveria essa previsão legal? Né? E a letra D, portanto, é a alternativa mais benéfica, que fala que Mariângela tem o direito de preferência assegurado em lei, independentemente de haver outro advogado constituído nos autos. Ou seja, eu não precisaria lembrar isso lá do Código de Ética, eu não precisaria de saber, que o artigo 7º traz lá as possibilidades. Não, nada disso. Basta que eu leia com atenção, interprete com atenção. Tudo o que for, e eu vou mostrar para vocês hoje, Estatuto, né, do Advogado, CDC, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito material como direito civil, direito penal, direito do trabalho, são questões fáceis da gente identificar por esse método. Por que são questões fáceis? Porque é direito material, porque é direito. O mais difícil é o processo. Mas no processo, na nossa próxima aula, eu vou ensinar para vocês macetezinhos, porque o processo, eu concordo com vocês que realmente é mais difícil, seja o processo civil, processo penal, processo de trabalho. Eles são realmente mais difíceis. Mas aqui, eu estou falando em estatuto do advogado. Como assim que ela, lactante, não tem o direito de preferência? Né? Por mais que eu não lembre, eu tenho que dar, sim, a mais benéfica para o advogado. Portanto, a alternativa correta, a letra D. Quando se fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, da mesma forma, eu já tenho que começar a pensar que a alternativa, sempre quando se fala, é mais benéfica para a criança e para o adolescente.
né? E a questão 44, como eu já tenho a divisão feita, eu já sei fazer a divisão, então eu pego aqui 44, já sei que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Então, vejam, essa questão ela traz o quê? Que Rafael, de 16 anos, foi apreendido após invadir uma loja de cosméticos e, mediante o emprego de arma de fogo, subtrair os pertences do caixa. Devidamente processado, o juízo da infância aplicou a medida de semi-liberdade ao adolescente, tendo ocorrido o trânsito em julgado. Depois de 2 meses de cumprimento da medida, Laura, mãe de Rafael, procura você como advogado, buscando sua orientação acerca da possibilidade de o adolescente realizar atividades externas. Considerando que foi inaugurado um estabelecimento que oferece diversos cursos profissionalizantes em local à unidade socioeducativa, sobre o caso, responda, né? Qual é a orientação que você, como advogado, daria? Então, a alternativa, ela vai responder a orientação. Orientação do quê? Qual é a pergunta que foi feita? A pergunta que foi feita é possível que o adolescente realize atividades externas, considerando que foi inaugurado um estabelecimento que oferece cursos profissionalizantes próximo à unidade socioeducativa? Isso que vocês vão ter que responder. Aí vocês têm 4 alternativas, o que é natural de todas, né? Letra A. No regime de semi-liberdade, é possível, vamos sublinhar, pintar, né? Realizar atividades externas, desde que, então eu tenho uma limitação aqui, haja autorização do juízo competente para a execução da medida. A semi-liberdade só admite atividades externas após 1 ano de cumprimento da medida. Dessa forma, por hora, Rafael não poderá ser incluído no curso profissionalizante almejado. É possível que Rafael realize atividades externas, independentemente de autorização judicial. Letra D. Durante a semi-liberdade, é inviável a realização de atividades externas, pois elas são cabíveis apenas nas medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Agora, para o limitinho, analisa, lembre-se, a gente está diante de uma questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, eu já sei que se você sabe onde está no artigo, lembra, a gente sabe que é difícil isso, mas se você lembra, ok. Se você não lembra, qual é a técnica? A técnica é a mais benéfica para a criança e adolescente. Confere lá nas provas antigas, ver se não é, se eu não tenho razão. Vai lá e olha, né? Tem assim. E aí, deixa eu puxar aqui, gente, reduzir, desculpa. Eu pergunto para vocês, qual que é a mais benéfica? Dá uma olhadinha aí. Vou deixar 1 segundo. É aquela que diz que é possível desde que? É aquela que diz só admite após 1 ano? É aquela que diz é possível independentemente? Ou é aquela que diz que é inviável? Qual é a mais benéfica, né? Dúvidas ainda? Não, né? Letra C. Letra C é a alternativa mais benéfica. É possível que ele realize as atividades externas, independentemente de autorização judicial, e, portanto, é a alternativa correta. Bruno, mas eu fiquei muito na dúvida dessa, porque independentemente de autorização judicial, né? Exatamente, mas essa é a orientação que você vai passar para a sua cliente, viu? É sempre nesse viés, né? Lembrando da mais benéfica. Depois vocês vão lá, a gente já falou disso na nossa aula anterior, vão pegar o VAG, vão no índice, conforme foi ensinado vocês a manusear o índice, olha o índice sistemático, olha o índice remissivo, já sabe a palavra-chave, né? Da questão, identifica, vai lá e coloca o artigo. Sempre já pegando o manuseio do VAG, por quê? Porque a gente tem a segunda fase, né? E segunda fase, independentemente da área que eu escolher, eu tenho que saber manusear o meu VAG. Então, bora lá. Tá? Agora, seguindo mais uma de CDC, outra que eu já sei que é a mais benéfica é sempre para o consumidor. E aí, essa questão, então, que está gerando polêmica, tem mandado de segurança, visando, né? Trouxe ela exatamente porque é polêmica, né? Visando que ela seja anulada, enfim, né? A gente não vai entrar nesse foco, mas veja bem como, se você pensa na questão mais benéfica para o consumidor, você não erra também esse tipo de questão, né? Olha aí, você, como advogado, foi procurado pela senhora Magda para orientá-la quanto às dificuldades de atendimento de suas demandas no site da operadora de plano de saúde, a que ela aderiu a partir do mês de novembro de 2022.
A consulente narrou a você que não consegue contato telefônico com o saque nos finais de semana, pois o atendimento se encerra às 22 de sexta-feira e só é retomado a partir de 6 de segunda-feira. E não há outro canal de atendimento no período indicado para o registro de demandas. Por fim, durante o tempo de espera para atendimento, a operadora veicula várias mensagens de caráter informativo sobre os procedimentos para a fruição de direito dos clientes de acesso à rede referenciada e mensagens publicitárias de seus patrocinadores. Com base na narrativa e nas determinações legais para atendimento de demandas no saque, assinale a alternativa correta. Então, com base naquilo que foi narrado e as determinações legais de demandas no saque. Pronto. Como é que eu vou saber quais são as determinações legais para atendimento no saque? Né? Nunca ouvi falar disso, né? E aí, quando a gente estuda o Código de Defesa do Consumidor, a gente geralmente estuda o quê? Artigo 6º, artigo 51, artigo 39, né? A gente não fala sobre esses princípios iniciais, né? Passa batido, nem que eu vou lembrar. Vamos ver se pela técnica, então, da mais benéfica para o consumidor, eu acerto ela. Letra A. Os fatos narrados pelo consulente não constituem infração, podendo ser interrompido o atendimento em certos horários. É possível, essa é a primeira parte, é possível veicular mensagens informativas antes do atendimento, vedada as mensagens publicitárias de seus patrocinadores. A operadora de saúde pode interromper o atendimento ao consumidor em horários previamente determinados e divulgados, bem como apenas veicular mensagens de caráter informativo e publicitárias de seus próprios produtos e serviços. Letra C. É defeso à operadora do plano de saúde interromper o atendimento ao consumidor, mas está autorizada a veicular as mensagens informativas desde que tratem dos direitos e deveres dos consumidores. E letra D. Os fatos narrados pela consulente revelam que a operadora do plano de saúde não cometeu infração administrativa, pois não é obrigatório disponibilizar outros canais de acesso ao saque, além do atendimento telefônico, sendo possível veicular mensagens antes do atendimento. Então, é aquilo que a gente fala, né? Algo que a gente não costuma estudar, tema, né? A OAB, toda a prova, ela inova, né? E realmente não é uma coisa que a gente se detém a estudar sobre as determinações legais, as demandas do saque, os princípios iniciais do CDC e passa batido isso aí. Mas se eu analisar que a alternativa é a mais benéfica para o consumidor, só tem uma. A letra A diz que não constitui infração e que o atendimento pode ser interrompido. A letra D diz que pode interromper o atendimento em horário pré-determinado e divulgado. A letra C diz que a operadora não é defeso, não pode interromper o atendimento. E a letra D diz que a operadora do plano de saúde não cometeu infração administrativa. Qual vocês acham que é mais benéfica? Uma chance para acertar. Qual que é a mais benéfica? Letra A, B, C, D? Né? É difícil lembrar todas, né? Mas a mais benéfica, com certeza, é a letra C. Ou seja, é defesa. A operadora de plano de saúde não pode interromper o atendimento, mas está autorizada a veicular mensagens informativas, desde que tratem de direitos e deveres dos consumidores. Então, essa é a alternativa correta, essa alternativa está gerando bastante discussão, mas eu ainda fico com ela e digo para vocês, tá? No caminho, tá certa, né? A gente sempre tem que pensar, ela é mais benéfica para o consumidor, então a alternativa de todas é a mais correta. Vamos pensar assim, né? Que daí fica certo. Né? Viram só? Então, vai de eu pensar, né? Ética, mais benéfica para o advogado. Estatuto da Criança e do Adolescente, mais benéfica para a criança e para o adolescente. CDC para o consumidor. E dentro desse viés, e sabendo mais ou menos os grandes temas, os grandes tópicos que são cobrados em cada uma delas, que também já foi nosso objeto de estudo, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que ética, CDC e Estatuto da Criança e do Adolescente representam 12 questões, ou seja, quase 15% da prova. Então, eu já saio de largada só nessa linha de raciocínio com 12 questões. É bastante, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês também que o direito civil, o direito penal e o direito do trabalho têm táticas, regrinhas certas de interpretação de caso hipotético. Tá? Vamos lá, vamos parar aí para tomar a nossa aguinha e já vamos continuar.